Essa história se baseia na saga de Egil e narra sua jornada da juventude selvagem à maturidade sábia. Tudo começou com seu lendário avô, Kveldolf, um berserker reverenciado e um Ulfhednar, membro dos guerreiros mais temidos da Escandinávia. Ele recebeu o nome Kveldolf, que significa lobo do entardecer, devido ao seu temperamento instável à noite. Naquela época, a Noruega estava sob o domínio de ferro do rei Harald de Cabelos Belos, que buscava unir a terra através de derramamento de sangue e conquista. Kveldolf, no entanto, recusou-se a se ajoelhar diante do rei, não jurando lealdade nem o desafiando abertamente. Ele permitiu, no entanto, que seu filho Thorolf se juntasse à comitiva de Harald, garantindo paz para si mesmo apesar de sua neutralidade. Thorolf se destacaria como herói na Batalha de Hasfjord, um confronto decisivo que consolidou o controle de Harald sobre a Noruega. Com o governo dos reinos do norte, o poder de Thorolf logo ameaçou o rei. Harald reuniu um exército e atacou o salão de Thorolf. Quando Thorolf se recusou a se render, Harald incendiou o salão e, enquanto os guerreiros de Thorolf corriam para fora, foram recebidos por uma chuva de flechas, mas formaram uma muralha de escudos firme. Um combate corpo a corpo se seguiu e, no caos, Thorolf foi morto pelas mãos de Harald, aparentemente caindo aos pés do rei. Tomado pela dor e pela fúria, Goveldolf exigiu compensação, mas Harald recusou. Assim começou uma vingança de sangue. Goveldolf e seu filho Skalagrim buscaram vingança, matando vários assassinos de Thorolf, inclusive 2 primos do rei, antes de fugirem para Tailândia. Porém, o corpo de Kveldolf, enfraquecido pela idade e por seu recente acesso de fúria berserker, não resistiu e ele morreu durante a viagem. Ainda assim, Skalagrim prosperou na Islândia e passou a viver pacificamente como fazendeiro e ferreiro, chegando à velhice. Ele teve 2 filhos, Thorolf, o mais velho, e Egil, o mais novo. Esta é a história de Egil, nascido no exílio, um homem que herdaria o espírito feroz de seu avô. Ele tinha o coração de um berserker, a mente de um mestre da magia rúnica e a alma de um poeta. Egil se tornaria o maior escaldo escandinavo com suas jornadas épicas e feitos ecoando através das eras. Esta é a sua história. Egil nasceu na Islândia em cerca de 904. Com apenas 3 anos de idade, sua estatura era notavelmente avançada, rivalizando com a de meninos com o dobro da sua idade. Ele era uma criança muito falante, mas sua natureza temperamental fazia dele uma criança difícil de lidar. Um incidente crucial aos 7 anos de idade evidenciou sua personalidade volátil. Após perder no jogo para um garoto mais velho, Egil ficou tão furioso que pegou um machado e o matou, cravando-o em seu crânio. Aos 12 anos, Egil já havia se tornado uma figura imponente, superando a maioria dos homens em tamanho e força. Porém, quando ele e um amigo desafiaram o pai num jogo de força, Skalagrim liberou sua fúria ao anoitecer, matando o companheiro de Egil ao jogá-lo no chão. Apenas a intervenção da fiel serva de Egil, que se sacrificou para acalmar Skalagrim, salvou a vida de Egil. Dominado pela dor e pela raiva, Egil revidou, matando um dos servos mais valiosos de seu pai. Como resultado, Egil e seu pai, Skalagrim, não trocaram uma palavra sequer durante todo o inverno. No verão seguinte, o irmão mais velho de Egil, Thorolf, voltou para a fazenda de seu pai na Islândia, após muito tempo em terras estrangeiras. Egil perguntou ao irmão se o levaria para o exterior. Thorolf não sabia o que dizer, pois Egil era incômodo em casa, mas acabou concordando. Nessa viagem, Thorolf ficou noivo de Asgard e pediu permissão ao pai, Bjorn, e ao tio, Thorir, para casar-se. Enquanto estava hospedado com o Sr. Thorir, Egil se apegou ao filho dele, Arni Bjorn, que se tornou amigo de Egil para a vida toda. Logo, Egil viajaria para uma fazenda pertencente ao rei Eric Machado Sangrento, filho do rei Harald de Cabelos Belos, que havia exilado o pai e o avô de Egil da Noruega.
Egil e os homens foram até os prédios da fazenda e acharam Bard do lado de fora. Eles contaram sobre a viagem e disseram que passariam a noite ali para secar as roupas e se aquecer. O grupo de Egil também estava com muita sede, mas Bard disse que não tinha cerveja em casa e só tinha coalhada, uma bebida azeda parecida com iogurte. Quando o sol da tarde se pôs no horizonte, o rei Erik e a rainha Gunhild da Noruega chegaram à fazenda, onde Bard havia preparado meticulosamente um banquete em sua homenagem. A noite se desenrolou com banquetes e alegria, mas a presença de Egil logo lançou uma sombra sobre as festividades. Com sarcasmo mordaz e veneno poético, ele ridicularizou Bard implacavelmente por causa de sua mentira. Além disso, sua sede insaciável por cerveja só serviu para envergonhar ainda mais seu anfitrião. A rainha Gunhild, com a paciência esgotada pelo comportamento de Egil, decidiu tomar as rédeas da situação. Com um sorriso sutil, ela lhe ofereceu uma taça de cerveja, cujo conteúdo estava envenenado. Imperturbável diante desse gesto, Egil respondeu com astúcia e malícia. Ele espetou a palma da mão com uma faca, inscrevendo runas antigas no chifre com o próprio sangue. Enquanto Egil murmurava um encantamento, o chifre se despedaçou em suas mãos, espalhando seus fragmentos pelo salão. Egil então sacou sua espada e, com precisão mortal, atravessou o peito de Bardo, matando-o. Então ele fugiria. O rei Érico mandou que matassem Egil assim que o encontrassem. No entanto, o destino interveio mais uma vez, quando Egil tomou posse de um barco longo após derrotar seus 3 guardas em um combate feroz. Finalmente, reunidos com Thorir e seu amigo Arnibjorn, eles consolariam Egil, dizendo que Bard merecia a morte. No entanto, eles sabiam que muitas pessoas achavam difícil lidar com a raiva do rei. Mesmo assim, Thorir disse a Egil que falaria com o rei por ele. Thorir havia se oferecido para pagar uma multa pelas ações de Egil e prometeu se responsabilizar por ele. No entanto, o rei Erik disse que o que seu pai e co-rei Harald Cabelos Belos havia dito se provou verdadeiro, que a família de Egil nunca seria confiável. O rei então disse a Thorir: aceitarei algum pagamento pelo que Egil fez, mas ele não pode permanecer em meu reino por muito tempo. Uma multa substancial foi então dada a Thorir e Egil recebeu algum tempo para se preparar para o exílio. O caminho de pilhagem e saque de Egil o levou às costas de Courland, atual Letônia, conquistando riquezas e despojos pela pura força das armas. Os corlandeses, porém, retaliaram ferozmente, perseguindo o grupo invasor de Egil. Em desvantagem, Egil e seus companheiros foram capturados, amarrados e levados a uma fazenda rica, onde seus captores decidiriam seu destino. Mas o espírito indomável de Egil recusou-se a ser acorrentado. Com grande força, ele trabalhou incansavelmente no poste até finalmente soltá-lo do chão. Quando o poste caiu no chão, Egil se soltou, usando os dentes para libertar as mãos das amarras. Assim que se libertou, ele soltou rapidamente os companheiros. Sob a escuridão, rastejaram pela fazenda em busca de uma armaria para se rearmar. Eles acharam parte do tesouro da fazenda e roubaram muitos objetos valiosos e prata. Com seus despojos em mãos, eles seguiram para a Dinamarca, onde ficaram à espreita de navios mercantes desavisados para saquear. Foi nessa época que Harald Dente Azul ascendeu ao trono dinamarquês após a morte de seu pai Gorm. A campanha de pilhagem de Egil continuou na Dinamarca, enquanto ele liderava ataques ousados a cidades e vilarejos, frequentemente se encontrando na linha de frente em batalhas contra as forças dinamarquesas. Seu comportamento destemido e força bruta lhe renderam uma reputação feroz. Enquanto Egil e Thorolf estavam na Saxônia, viram uma oportunidade. Ouviram que o rei Etelstano da Inglaterra buscava mercenários valentes para reforçar suas forças. As conquistas audaciosas do monarca
haviam provocado uma tempestade de ressentimento entre os vários reinos da Grã-Bretanha, pois ele anexou seus territórios de forma implacável, forjando um vasto e imponente império. A antiga cidade de York, antes chamada Jorvik, estava sob seu domínio. Seus governantes anteriores, os orgulhosos descendentes do lendário Ivar, o Desossado, foram expulsos à força do poder e relegados à obscuridade. A Nortúmbria também havia sido subjugada à sua vontade, seu povo forçado a se submeter à coroa inglesa. A invasão da Escócia por Etelstano levou Constantino II a se submeter à sua autoridade, enquanto Anlaf, o rei de Dublin, e outro descendente da ilustre linhagem de Ivar, o Desossado, fervia com um desejo profundo de vingança contra o monarca inglês. À medida que as tensões aumentavam e alianças eram forjadas em oposição ao governo de Etelstano, uma grande rebelião começou a tomar forma. Dublin, Escócia, facções dentro da Nortúmbria ainda leais à sua herança ancestral e Strathclyde, todos se uniram contra o rei que ousou desafiar sua soberania. Foi nesse cenário de caos que Égil e seus companheiros decidiram oferecer seus serviços ao rei inglês. Viajando para Wessex, eles se apresentaram à corte de Etelstano. O rei os recebeu calorosamente, vendo neles aliados em potencial entre guerreiros experientes. Com o grupo de Égil chegando a 300 combatentes experientes, eles juraram lealdade e tornaram-se homens do rei Etelstano. No entanto, o que Égil não sabia é que a batalha que se aproximava seria uma das maiores e mais famosas de toda a história da Inglaterra. No fatídico ano de 937, o palco estava montado para uma batalha decisiva. Égil e seu irmão Thorolf, armados com espadas de artesanato requintado, estavam prontos para enfrentar o inimigo. Quando a batalha começou, Égil avançou com ferocidade inabalável, sua espada cortando o caos, enquanto Thorolf lutava com igual bravura. Quando a noite caiu e cobriu a paisagem ensanguentada, os lados acamparam com guerreiros exaustos em busca de descanso após o massacre. Foi então que Thorolf e Égil foram convocados para se encontrarem com o rei Etelstano, que expressou sua profunda gratidão pelo avanço corajoso deles. As palavras do rei estavam carregadas de sinceridade, enquanto ele prometia sua amizade sincera aos irmãos. A noite avançou, repleta de histórias de bravura e camaradagem compartilhadas entre o rei e seus novos aliados. Com o romper da aurora, o rei Etelstano despertou seu exército mais uma vez, convocando um conselho com seus capitães para traçar a próxima estratégia. Ele organizou suas forças com cuidado, nomeando Thorolfo para liderar um grupo seleto e orientando Égil a ficar com seus homens. Assim, o destino decretou que os irmãos seriam separados enquanto marchavam para a batalha. Quando o segundo dia de combate começou, Thorolfo se viu diante de uma muralha de escudos impenetrável dos escoceses. Os guerreiros atacavam Thorolfo com alabardas de todos os lados, até que ele finalmente sucumbiu sob o ataque implacável deles. Quando a notícia da morte de Thorolfo chegou aos ouvidos de Égil, através do grito de guerra vitorioso dos inimigos, isso despertou nele uma fúria incontrolável. Égil colocou-se na vanguarda com a espada erguida e abateu muitos homens. Ele mesmo mataria Conde Adilis e faria seus homens fugirem. Égil e sua tropa perseguiram e mataram todos os homens que alcançaram. Os escoceses, ao verem seu exército fugir, também começaram a correr. Então Égil e seus homens foram até onde estava a divisão do rei Analf, interceptando-os pelos flancos, e logo os homens de Égil causaram grande destruição. A divisão vacilou, se desfez e muitos homens do rei Analf fugiram. Os nórdicos de Égil então soltaram um grito de vitória. Assim, o rei Etelstano venceu a batalha de Brunamburra e conseguiu preservar sua Inglaterra. Com Egil e seu irmão caído, Thorolfo sendo alguns dos heróis da batalha. Depois que Égil encontrou e enterrou seu irmão, ele foi ver o rei Etelstano no banquete da vitória.
Havia muito barulho de alegria, e quando o rei viu que Égio estava lá, ordenou que Égio se sentasse no assento de honra de frente para o rei. Égio sentou-se ali e colocou seu escudo diante dos pés. Ele usava o elmo e apoiou a espada nos joelhos. Nessa época, Égio tinha cerca de 34 anos. Ele foi descrito como tendo traços grandes, testa larga, sobrancelhas grossas, um nariz não muito comprido, mas muito grosso, lábios largos e compridos e o queixo extremamente largo. Ele tinha o pescoço grosso e ombros maiores do que os outros homens, com traços duros e aparência severa quando estava irritado. Ele era bem constituído, mais alto do que a média, tinha cabelos grisalhos como de lobo e espessos, mas ficou calvo cedo. Ele tinha olhos negros e pele morena. O rei Eteostano imitou a postura de Égio, também colocando sua espada sobre os joelhos, e apresentou uma armadura forjada em ouro maciço, junto com 2 baús transbordando de prata. Eteostano disse que a prata era para o pai de Égio, já que Thorolf havia se sacrificado por ele na batalha. Égio passaria o inverno em Wessex e compôs inúmeros poemas sobre Eteostano, chamando-o de o vitorioso. Eteostano daria a Égio mais 2 armaduras e um manto valioso já usado pelo rei. Eteostano convidou Égio para permanecer em sua corte como seu homem. No entanto, Égio sentiu-se honrado em voltar à Noruega para confirmar se seu irmão falecido teve um filho com a esposa, pois agora era seu dever cuidar da família. Assim, Égio partiria novamente para a Noruega. Égio logo conheceu a viúva de seu falecido irmão, Asgard, e jurou ser seu protetor. Com o tempo, porém, ele se apaixonou por ela, e eles se casaram. Alguns anos depois, o pai de Asgard, Bjorn, o rico, morreu na Noruega, mas ela foi privada de sua herança. Toda a propriedade foi reivindicada pela meia-irmã de Asgard, que havia se casado com Bjorn de Amund. Egil tentou reivindicar metade da herança para Asgard, mas tinha poucas chances, pois Bjorn de Amund era aliado do rei Eric e de Gunhild. A disputa foi levada ao tribunal, onde Bjorn de Amund argumentou que Asgard não tinha direito à propriedade devido às circunstâncias de seu nascimento, já que sua mãe havia fugido sem a aprovação de seus parentes. O amigo mais próximo de Egil, Arne Bjorn, rebateu com uma testemunha, que declarou que Asgard havia sido reconhecida como a herdeira legítima. Mesmo assim, a rainha Gunhild enviou seus homens para interromper o processo. Em um acesso de raiva, Egil ameaçou qualquer um que tentasse reivindicar a fazenda em disputa e fugiu de navio. O rei Eric, enfurecido mais uma vez pelas palavras de Egil, partiu para caçá-lo. Ele ordenou sua morte e a morte de todos os homens que o protegessem. Uma pequena escaramuça se seguiu, durante a qual Egil conseguiu lançar uma lança e matar um dos parentes do rei Eric, além do timoneiro de seu navio. No entanto, Egil também perdeu vários homens e, percebendo que não tinha escolha a não ser deixar a Noruega mais uma vez, Arnebjorn presenteou Egil com um navio forte e bonito, permitindo que ele fugisse com sua nova esposa. O rei Eric mais uma vez declarou Egil um fora da lei, livre para qualquer homem matar. Enfurecido e devastado por sua má sorte, Egil amaldiçoou o rei Eric e pronunciou estas palavras: Castiguem-no, deuses justos, pelo roubo das minhas riquezas. Expulsem-no, fiquem irados, grande Odin, poderes celestiais, inimigos do seu povo. Viu, rei, que Frey e Njord o façam fugir. Odeiem-no, guardiões, odeiem quem desprezou o solo sagrado. Haroldo Cabelos Belos nomeou seus filhos para governar a Noruega ao envelhecer. Eric tornou-se rei acima dos irmãos, mas matou 2 rivais ao trono para garantir sua supremacia, ficando conhecido como Machado Sangrento. Durante esse período, os movimentos de Egil estavam sob constante vigilância e avistamentos dele eram frequentemente relatados ao rei. Por acaso, ventos calmos levaram o navio de Egil de volta à Noruega.
E enquanto Égil e seus homens remavam para a terra, ele ficou sabendo que havia uma fazenda ali que pertencia a Rognvald, que era filho do rei Eric. Ao saber disso, Égil mandou seus homens se armarem. Ele subiu até a ilha e seguiu pela borda de um bosque. Agora ele havia colocado um capuz sobre o elmo, e Égil e seus homens massacraram os homens da fazenda, matando Rognvald, filho de Eric. Nem os príncipes escapavam da fúria do Berserker. Não satisfeito em matar o filho de Eric, Égil o amaldiçoou mais uma vez. Ele ergueu um poste Nithing, um longo tronco de madeira com uma cabeça de cavalo recém-cortada na ponta. Depois disso, em uma forma solene de maldição, ele falou assim: aqui eu ergo um poste de maldição, e essa maldição eu lanço sobre o rei Eric e a rainha Gunhilda. Essa maldição eu também lanço sobre os espíritos guardiões que habitam esta terra, para que todos eles se percam e não consigam encontrar seu lar, até que tenham expulsado o rei Eric e Gunhilda da terra. Ele então fincou o poste no chão e o deixou ali. A cabeça do cavalo ele virou para dentro, em direção ao continente, mas no poste ele também entalhou runas, expressando toda a forma da maldição. Égil então seguiria para o lugar de seu nascimento na Islândia. Mais uma vez, sua família havia sido exilada da Noruega, assim como seu pai e seu avô tantos anos atrás. Égil se reconciliaria com seu pai Scalagrin, mas ele logo morreu após seu retorno. Assim, Égil assumiu o comando da fazenda. No entanto, antes de Égil partir para a Islândia, a rainha Gunhilda lançou um feitiço. Ela disse: Égil Scalagrinsson não encontrará descanso até que nossos caminhos se cruzem novamente. No seu segundo verão na Islândia, Égil logo ficaria melancólico e deprimido. Talvez o feitiço funcionasse. Em breve reuniria uma tripulação e se prepararia para a viagem de verão. Ele queria navegar até a Inglaterra e procurar seu velho amigo, o rei Etelstano. Égil navegou além da Escócia, mas uma tempestade forte lançou seu navio e tripulação nas costas da Nortúmbria. Embora todos os seus homens tenham sobrevivido, o navio ficou destruído além de qualquer reparo. Égil ficou surpreso ao saber que o rei Eric Machado Sangrento foi expulso da Noruega por seu irmão mais novo, Hakon, o Bom. Fugindo de sua terra natal, Eric encontrou refúgio na Nortúmbria, onde Etelstano da Inglaterra o nomeou rei, para defender as terras do norte contra os escoceses e irlandeses. A maldição de Égil se cumpriu. Eric havia perdido seu trono, mas por azar, Égil estava no reino de um homem que queria vê-lo morto. Para sua surpresa ainda maior, Égil descobriu que seu velho amigo Arnbjorn havia se tornado um senhor, agora servindo como homem de Eric. Determinado a não fugir, mas a enfrentar seu destino, Égil procurou corajosamente a morada de Arnbjorn. Quando se encontraram, os dois se abraçaram, e Arnbjorn concordou em interceder por Égil junto ao rei Eric. Mas o rei, impassível, declarou: não preciso enumerar os crimes em suas mãos, pois são tantos e tão graves que ele deve morrer. Gunhild, a feroz esposa de Eric, insistiu na execução imediata de Égil, lembrando ao marido do sangue que ele derramou, dos parentes que matou e da maldição que lançou sobre eles. No entanto, Arnbjorn, sempre leal ao amigo, falou em sua defesa: se Égil falou mal do rei, que ele se redima com palavras de louvor que durem para sempre. Eric, após um longo silêncio, cedeu. Égil viverá esta noite, ele decretou. Leve-o para casa e traga-o para mim de manhã. Assim Égil ganhou mais uma noite de vida. Por insistência de Arnbjorn, Égil foi forçado a compor um poema em louvor a Eric, um homem que ele desprezava para salvar sua vida. Assim, Égil pôs-se a trabalhar, criando versos para honrar justamente o rei que lhe havia causado tanto sofrimento. Égil ficou acordado a noite toda compondo seu poema. Na manhã seguinte,
Égio foi levado à corte do rei e recitou seu poema em voz alta. Naveguei para o oeste sobre as ondas. Dentro de mim Odin deu o mar da canção que carrego. Assim é meu costume viajar. Lancei meu carvalho flutuante quando as geleiras se romperam. Minha mente é uma galé carregada com pensamentos de menestrel. Um príncipe me recebe como hóspede. Louvor lhe é devido, confessado, do hidromel de Odin, que se beba agora na Inglaterra. Proclamo em voz alta ao rei, proclamo em voz alta sua honra, peço silêncio ao redor, pois minha canção de louvor foi encontrada. Senhor, preste atenção à história que conto, tal atenção te convém bem. Melhor entoo meu canto se conseguir silêncio ao meu redor. As guerras do monarca em palavras, amplamente o povo ouviu, mas só Odin viu corpos espalhados diante dele. O som das espadas aumentou, golpeando escudos ao redor, a batalha ficou feroz, o rei avançou, o estrondo atingiu os ouvidos, enquanto o sangue jorrava das lâminas em torrente, canção de tempestade de ferro. Pesado, alto e longo, lanças formam uma cerca entrelaçada, bem ordenada, eriçadas. Amassados nos navios reais em fila, exultantes lanceiros brilham. Logo, escurecidos por manchas de sangue, ferviam ali no mar enfurecido, com o som trovejante da frota de guerra, com feridas e barulho ao redor. Muitas fileiras de homens caíram sob a chuva de dardos, glória e fama. O nome de Gat-Eric mais ainda pode ser contado, e o silêncio dos homens guardado, outros feitos e glórias, a fama ecoou nas histórias. Feridas de guerreiros eram muitas, onde o chefe travou a luta, espadas se quebraram com golpes, nas bordas azuis dos escudos se partiram, couraças tilintaram e se chocaram, fogo brilhou nos elmos ardentes, a ponta cortante da lâmina mordia. Feridas sangrentas foram abertas, dizem, nos carvalhos de Odin naquela batalha de ferro. A lâmina cristalina do Balteu se curvou e ficou prostrada. Lanças se cruzaram com força, lâminas de espada se chocaram. Glória e fama gravaram o nome de Eric. O rei brandiu a lâmina vermelha, corvos voaram sobre o campo, lanças pingando voaram, dardos caíram com mira mortal. O flagelo da Escócia deixou o lobo, montaria das ogressas, se alimentar. Para a urna dos mortos pisoteados, uma refeição delicada foi servida. Guindastes de batalha de espadas, sobre caminhos marcados por cadáveres, encontraram o bico do potro de carne cheio de sangue. Enquanto ele aprofunda o ferimento, ao redor do bico sombrio do corvo, fontes de sangue jorram. Banquete servido com machados para a fera da ogresa, Érico sobre as ondas ofereceu ao banquete de carne de lobo. Lanças voavam velozes, a paz fugiu assustada, arcos foram tensionados com força. Lobos ansiavam pela batalha, lanças e escudos se partiram, dentes de espadas mordiam afiados, cordas dos arqueiros cantavam alto, flechas saltavam à frente. Ele lança seu escudo para trás, do braço adornado com anéis, bom instigador do duelo de espadas, derramador do sangue do inimigo, crescendo por toda parte, testemunho verdadeiro eu dou. Do leste sobre as ondas veio o nome retumbante de Érico. O rei curvou seu arco de teixo, abelhas portadoras de feridas voaram. Érico sobre as ondas ofereceu um banquete de carne aos lobos. Ainda assim, para esclarecer, gostaria de mostrar aos homens o espírito nobre do rei. Mas devo cantar rapidamente sobre as armas quando ele entra na batalha. A deusa da guerra desperta nos navios, pelo lado protegido dos escudos flui a maré da batalha, ele dá joias do pulso, braceletes brilhantes, generoso, desprezador de anéis. Não ama o avarento acumulador, a flor dourada de Frode alegra os ousados viajantes. O príncipe generoso concede, desprezando as pedras que adornam a mão,
o inimigo não pôde resistir à sua mortal espada. Yubo cantou alto, lâminas de espada se chocaram, olhos de lanças foram lançados, ainda assim ele manteve a terra firme, o orgulhoso príncipe Érico, famoso, e o louvor coroou seus feitos. Ó monarca, julgue minha habilidade de menestrel. O silêncio, assim encontrar, docemente alegrou minha mente, moveu minha boca com palavras vindas do fundo do meu coração. Aproximo-me da onda de Vodim, dedicada aos bravos guerreiros. O silêncio eu quebrei, a glória de um soberano eu proclamei. Palavras que eu conhecia bem, adequadas aos conselhos de guerreiros, trago louvor do coração, louvor ao honrado rei. Cantei de forma simples e clara, uma canção que todos puderam ouvir. O rei Érico sentou-se ereto, seu olhar fixo em Égio enquanto ele recitava o poema. Quando as últimas palavras cessaram, Érico falou. O poema foi bem cantado. Com uma ordem severa, ele permitiu que Égio partisse, mas com a condição de que nunca mais aparecesse diante dos olhos do rei, nem diante dos olhos de qualquer membro da família real novamente. Agradecido, Égio agradeceu a Arnibjorn e, em retribuição, presenteou-o com 2 armaduras douradas que Ethelstan lhe dera certa vez. Então ele partiu para Wessex para visitar o rei por quem já havia lutado. Em Wessex, Egil encontrou o rei Ethelstan, acolhendo Thorstein, um parente de Arnibjorn. Enquanto estava lá, chegaram notícias da Noruega de que o pai de Thorstein havia morrido, deixando-lhe uma grande herança. Thorstein, Arnibjorn e Egil logo planejaram navegar à Noruega para reivindicar sua herança. Antes da partida, o rei Etelstano convenceu seu velho amigo Egil a ficar na Inglaterra para comandar seus exércitos após a conclusão da tarefa. Egil concordou, mas disse que antes precisava ir à Islândia ver sua esposa e a propriedade que possuía lá. Assim, Etelstano e Egil se despediram amigavelmente. Hakon, o bom, filho de Haroldo Cabelos Belos, foi criado como filho adotivo na corte do rei Etelstano. Thorstein, buscando sua herança, apresentou seu caso com testemunhas, provando seu direito legítimo, e o rei, muito satisfeito, concedeu-lhe suas posses. Egil também procurou o rei Hakon para resolver sua queixa. Ele alegou que a terra que antes pertencia a Björnhjalmen era, na verdade, de sua esposa, explicando que já havia buscado justiça com o rei Eric. Hakon, no entanto, negou a reivindicação de Egil, citando o derramamento de sangue entre seus parentes. Ainda assim, por respeito à amizade de Egil com Ethelstan, Hakon o poupou, concedendo-lhe paz e liberdade por toda a Noruega. Durante sua estadia na Noruega, Egil entrou em conflito com um berserker sueco chamado Ljot, o Pálido, que desafiava os fazendeiros noruegueses para duelos de Holmgang, tomando suas terras e filhas. Ljot insultou um parente de Arnibjorn, e como Arnibjorn era o amigo mais próximo de Egil, que havia salvo sua vida de Eric Machado Sangrento, Egil sentiu-se obrigado a defender o parente por honra. Ele desafiou Ljot para um duelo e matou o berserker em um Holmgang. Egil então retornou à Islândia, passando anos com sua família. Durante esse período, tanto o rei Etelstano quanto o rei Eric Machado Sangrento morreram, marcando o fim de 2 capítulos fundamentais na vida de Egil. Seu querido amigo Etelstano da Inglaterra e seu amargo inimigo Eric Machado Sangrento, rei da Noruega e depois da Nortúmbria. Mais uma vez, Egil retornou à Noruega, juntando-se a Arnibjorn em incursões. Eles devastaram a Saxônia e a Frísia, e Egil chegou a lutar ao lado dos campeões do rei Hakon, onde matou muito mais inimigos do que seus companheiros, consolidando ainda mais sua lenda como guerreiro. Em seus últimos anos, Egil retornou mais uma vez à Islândia, tornando-se uma força formidável na política local. Ele viveu até os 91 anos, mesmo com o corpo antes forte, tornando-se pesado e rígido, visão fraca e audição prejudicada. Ele ficou totalmente cego conforme a morte se aproximava.
Seu último desejo foi levar consigo os 2 baús de prata que o rei Eteostano lhe dera certa vez, e ele queria jogar o tesouro em uma multidão na Colina das Leis, deixando o povo brigar por ele. Negado esse desejo por sua família, ele ordenou que 2 homens escravizados o ajudassem a esconder sua prata. Em seu último ato de violência, ele os matou para manter seu segredo, e assim nasceu a lenda do tesouro escondido de Égio, que pode ainda estar enterrado no solo da Islândia hoje. Égio, de fato, era um homem complicado. Ele se definia por honra, lealdade, respeito e amizade, valores que prezava acima de tudo. Quebrar esses códigos era convidar a sua ira, e fosse pela força, pela poesia ou pela feitiçaria, ele destruía aqueles que ousassem ofendê-lo. Seu senso moral refletia o mundo duro da Escandinávia daquela época, onde honra e reputação eram tudo. Especula-se que Égio sofria de transtorno bipolar, marcado por sua fúria berserker e pelas muitas mortes que causou ao longo da vida, começando quando tinha apenas 7 anos. O tamanho e formato estranho de sua cabeça também pode ter sido causado pela doença de Paget, que engrossa os ossos e provoca cegueira. Em seus 91 anos, Égio não foi apenas um guerreiro, berserker e feiticeiro, mas também um mestre das runas, usando sua magia para ajudá-lo em inúmeras provações. Poeta de habilidade única, tornou-se campeão do rei Eteostano e inimigo do rei Érico Machado Sangrento. Ele triunfou em muitos combates singulares, tornando-se conhecido como um dos melhores duelistas da época. Também é considerado por muitos como um dos maiores poetas e escaldos da história escandinava, sendo creditado por introduzir a rima final no verso nórdico antigo. A saga de Égio, escrita por volta de meados do século XIII, abrange os anos de 850 até o ano 1000, imortalizando a vida de um homem que foi tanto uma lenda em seu tempo, quanto um símbolo do mundo feroz e complexo da Escandinávia viking. Tire dela o que quiser, pois sua história continua sendo uma das mais detalhadas e incríveis das sagas. Por séculos, a Noruega foi um orgulhoso bastião da antiga fé nórdica, onde os nomes de Thor e Odin eram pronunciados com reverência. Os vikings nórdicos invocavam os deuses em busca de força, coragem e sorte na guerra. Mas no século X, os ventos da mudança começaram a soprar. Os reis e a nobreza da Noruega, seja movidos por ambição política ou pela promessa de maior legitimidade, lentamente voltaram seu olhar para o cristianismo. No entanto, em meio a essa mudança de maré, um homem se levantou em desafio. Hakon, o poderoso, um guerreiro de espírito inabalável e crença firme, que se recusaria a se ajoelhar. Enquanto uns se curvavam à cruz, ele seguia firme sob o martelo de Thor. A história da Noruega o descreve como o último campeão do paganismo no trono da Noruega. Ele era um homem de grande talento natural, destemido, mas prudente, formidável em batalha e, em seus primeiros anos, justamente popular por sua generosidade e governo justo. Foi Hakon quem tomou o trono da Noruega da linhagem de Harald Cabelos Belos, tirando o poder de uma dinastia antes inabalável. A história da Noruega descreve Hakon como alguém que alcançou um poder muito além do que qualquer um de seus ancestrais. A Heimskringla, que era a grande saga dos reis nórdicos, dedica um capítulo inteiro à vida e aos feitos dele, mesmo que ele nunca tenha se coroado rei. Poetas e escaldos cantaram sobre suas incontáveis vitórias em batalha, mas acima de tudo, elogiaram sua devoção inabalável aos deuses antigos. Um escaldo cantou isso sobre seus feitos. Ataque o conde tão bom e sábio, deixe todos os antigos templos se erguerem. Templos de Thor, erguidos com mão protetora, que haviam sido arruinados por toda a terra. Seus valentes campeões que foram mortos em campos de batalha por todo o mar. A Thor, o deus do trovão, pode contar como para os deuses tudo termina bem. O guerreiro destemido agora mais uma vez oferece o sacrifício de sangue.
O portador do escudo no jogo de Loki invoca mais uma vez o nome do grande Odin. O conde conquistou com mão forte tudo o que fica ao norte das terras de Vikan. Na tempestade da batalha e chuva de ferro, Hakon espalha o domínio de sua espada. Enquanto outros vacilaram, Hakon seguiu firme, campeão solitário dos antigos costumes numa terra que sucumbia ao domínio cristão. Ele não apenas resistiu à mudança. Ele lutou para preservar a alma de uma Noruega pagã. Conto do guerreiro que derrubou a Casa dos Cabelos Dourados. Esta é a história do último grande pagão nórdico. Hakon, mais tarde chamado Hakon o Poderoso, nasceu por volta de 937 na casa de Lade. Ele era filho de Sigurd Hakonsson, o poderoso Jarl de Lade e governante dos vastos reinos do norte de Trøndelag e Hålogaland. As ilhas de Lade eram superadas apenas pelos próprios reis da Noruega em poder e prestígio, um status devido não apenas ao sangue nobre, mas ao controle sobre Trøndelag, uma região de grande fertilidade e imensa importância econômica para o norte da Europa. O cronista Adam de Bremen afirmou que a linhagem de Hakon remontava a Ivar, seja Ivar, o desossado, ou o lendário Ivar Vidfan, ambos reis vikings lendários por mérito próprio, e até sugeriu que ele descendia de uma raça de gigantes. As sagas iam além. Dizia-se que Hakon descendia do sangue de Odin com ascendência divina. Durante a era viking, governantes e reis eram frequentemente ligados aos deuses. Assim, acreditava-se que eram favorecidos em batalhas e tinham poder divino. A infância de Hakon ocorreu durante o reinado de Hakon, o Bom, primeiro rei cristão da Noruega e filho de Harald Cabelos Belos. Durante esse período, o pai de Hakon, Jarl Sigurd, exercia grande influência como amigo próximo e conselheiro do rei. Sigurd tinha papel delicado tentando mediar entre Hakon, o Bom, e a população fortemente pagã, enquanto o rei introduzia o cristianismo na terra. Nem o favor divino, nem a boa vontade real conseguiram proteger o reino da tempestade que se aproximava. A história da Noruega lembra de Hakon em termos elogiosos, um homem esplendidamente dotado de corpo e mente. Ele foi um grande guerreiro, bonito, sábio, resoluto e afável em seu comportamento. Sua família era, em certos aspectos, tão nobre quanto a de qualquer rei, pois ele pertencia à antiga aristocracia tribal que governava Trøndelag desde os primeiros tempos germânicos. Dizem até que, quando Hakon nasceu, o próprio rei Hakon, o Bom, estava presente e derramou água sobre a cabeça do bebê, dando a ele seu próprio nome. Segundo um relato, quando Hakon tinha apenas 15 anos, ele teve um filho ilegítimo chamado Erik Hakonsson. Isso consolidaria seu legado de várias formas, já que Erik depois ajudaria o pai na batalha. Na Heimskringla, afirma-se que El Hakon era muito apegado às mulheres e teve muitos filhos. Seu segundo filho mais famoso foi Svein Hakonsson, e ele também teve outros 2 filhos chamados Sigurd e Erling. Os herdeiros de Harald Firehair, ambiciosos e implacáveis, logo se levantaram em desafio a Hakon, o Bom. O rei caiu na batalha de Fidjar, morto pelas forças de seu próprio sobrinho, Harald Greycloak. Com Hakon, o Bom, morto, Harald Greycloak e seus irmãos se declararam reis, mas sua autoridade mal se estendia além das costas ocidentais. Desesperados para consolidar o poder, eles recorreram ao derramamento de sangue, buscando eliminar todos os pretendentes rivais e homens poderosos, incluindo os Jarls de Lade. Em 1962, a traição de Harald Greycloak chegou ao auge. Durante um banquete, Sigurd Hakonsson foi emboscado e queimado vivo em seu salão. A notícia do assassinato de seu pai chegou a Hakon, que então era um jovem de cerca de 25 anos. O que aconteceu depois mudaria a história da Noruega. Ao saber do destino de seu pai,
Hakon convocou o povo de Trondelag. A resposta foi intensa. Uma grande multidão se reuniu, unida pela dor e fúria, exigindo vingança contra Haroldo Manto Cinzento e seus parentes traiçoeiros. Hakon não iniciou a guerra de imediato. Em vez disso, ele começou recusando-se a pagar tributo aos autoproclamados reis, um ato ousado de rebelião. Escaramuças se seguiram, batalhas sem nome perdidas no tempo, cada uma inconclusiva, mas feroz. Mas Hakon, com força e estratégia, permaneceu firme. Apesar do título de rei de Harald Manto Cinzento, Hakon não era vassalo. Ele governava Trondelag com independência e desafio. O conde Hakon logo percebeu a futilidade de sua luta contra os reis da Noruega, cujas guerras trouxeram ao seu reino apenas tristeza e morte. Assim, ele viajaria para a Dinamarca e se aliaria ao seu rei, Harald Dente Azul. Naquela época, Dente Azul enfrentava uma exigência problemática de seu sobrinho Ouro Harald, apelidado de Ouro por seus numerosos ataques vikings bem-sucedidos, que insistia em compartilhar o governo da Dinamarca. Confiando na sabedoria de Hakon, o rei buscou seu conselho. O conde viu nesse dilema uma oportunidade de ouro e não hesitou em aproveitá-la. Ele aconselhou Harald a não matar seu sobrinho, alertando que tal ato provocaria indignação e afastaria uma poderosa facção na Dinamarca que apoiava a reivindicação de Ouro Harald ao trono. Em vez disso, Hakon propôs um caminho mais sutil: recrutar Ouro Harald para confrontar e eliminar Harald Manto Cinzento e seus irmãos da Noruega. Como recompensa, ofereceria a ele a coroa da Noruega. Assim, o rei se livraria de duas ameaças: seu sobrinho ambicioso, Ouro Harald, que na visão de Hakon deveria se contentar com a coroa da Noruega, e o problemático Harald Manto Cinzento. Esse plano agradou a Harald Dente Azul e, após alguma hesitação, ele encontrou determinação para agir. Dente Azul enviou uma mensagem calorosa a Harald Manto Cinzento, convidando-o a retomar seu antigo feudo na Dinamarca, com a promessa de receber suas rendas. Manto Cinzento aceitou e partiu para a Dinamarca com 3 navios e 240 homens, mas o convite era uma armadilha. Assim que pisou em solo dinamarquês, Harald Dourado atacou, matando ele e quase todos os seus guerreiros. Mas esse foi apenas o primeiro ato que Hakon havia orquestrado. No segundo, o conde voltou para o rei Harald e o alertou que seu sobrinho Harald Dourado, agora prestes a se tornar o rei da Noruega, poderia em breve se mostrar uma ameaça maior do que Manto Cinzento jamais foi. Com determinação direta, Hakon se ofereceu para eliminá-lo também, se o rei jurasse não buscar vingança. Em troca, Hakon pediria para manter a Noruega como feudo, reconhecendo a coroa dinamarquesa como sua soberana. A proposta, implacável mas astuta, era muito tentadora para Harald Dente Azul. Como muitos homens fracos, ele fez objeções que logo foram facilmente refutadas. Após a morte de Harald Manto Cinzento, Conde Hakon atacou Harald Dourado com um exército de guerreiros. Sem demora, a batalha irrompeu. Hakon saiu vitorioso e Harald Dourado foi capturado. Sem perder tempo, o conde ordenou que ele fosse enforcado na forca. Com seus rivais fora do caminho, Hakon e o rei Harald reuniram um grande exército e navegaram para a Noruega. Tão completo era o plano deles, tão paralisados estavam seus inimigos, que eles tomaram todo o reino, sem precisar desembainhar uma espada. Assim, por meio de maestria política, o conde Hakon, de um conde exilado, acabou de subjugar toda a Noruega e agora a tinha sob seu domínio. Haroldo Manto Cinzento era cristão, tendo passado muito tempo na Nortúmbria, já que seu pai, Érico Machado Sangrento, foi rei daquela região. Manto Cinzento foi retratado como alguém que dizimou a população pagã da Noruega e destruiu muitos de seus templos em um genocídio cultural. Mas Hakon defendeu os deuses nórdicos
e enquanto viajava pela Noruega, ordenou que em todas as suas terras os templos e sacrifícios fossem restaurados. De acordo com a saga dos reis da Noruega, quando Hakon governou, as estações melhoraram e o povo nórdico finalmente teve esperança após anos de fome. Devido a isso, Romano, isso legitimaria ainda mais o governo de Hakon na Noruega. No entanto, a dinastia dos cabelos dourados ainda não tinha terminado com Hakon. Os irmãos do falecido rei Harald Manto Cinzento, o rei Hangfred e o rei Gudrod, os últimos filhos sobreviventes da rainha Gunhild e de Eric Machado Sangrento, logo vieram desafiar Hakon. No ano seguinte, Hangfred retornou com uma frota formidável, reforçada por uma multidão de guerreiros vikings que haviam se unido à sua causa. Ele enfrentou El Hakon em batalha e, embora o confronto tenha sido indeciso, Hangfred conseguiu recuperar 4 condados do noroeste. Por quase um ano, Hakon não tomou nenhuma iniciativa para atacar. Só na primavera do ano de 967, Hakon, confiante em sua força mais uma vez, pegou em armas. Na batalha que se seguiu, Hangfred e Gudrod foram decisivamente derrotados e forçados ao exílio. Segundo relatos confiáveis, navegaram para a Escócia, mas continuaram anos assediando a costa norueguesa com ataques repentinos. No entanto, esses ataques foram ineficazes e Hakon não os via mais como ameaça. Com intrigas ousadas e calculadas, o conde Hakon enfim realizou sua antiga ambição. Ele vingou a morte de seu pai, humilhou seus inimigos e ascendeu ao poder. Mas para um homem inquieto como Hakon, nenhum triunfo seria definitivo. A facilidade com que ele havia manipulado o rei Harald Dente Azul e seu sobrinho, usando-os apenas como instrumentos para servir aos seus próprios fins, certamente havia aprofundado sua confiança em sua astúcia. Não demorou muito para que uma nova ambição criasse raízes em sua mente. Romper sua lealdade à coroa dinamarquesa e governar a Noruega de forma independente. E logo a oportunidade de realizar essa visão ousada se revelou. No ano de 973, o imperador Otto I da Alemanha, que há muito afirmava sua soberania sobre a Dinamarca, morreu e seu jovem filho Otto II o sucedeu. O rei Harald Bluetooth viu a morte do imperador como uma oportunidade. Ele começou a se preparar para a guerra e convocou seu vassalo, o conde Hakon, ordenando que trouxesse todas as suas forças para apoiar a campanha. Embora seus pensamentos privados permaneçam desconhecidos, Hakon considerou imprudente recusar. Na primavera do ano 975, ele partiu com uma grande frota e um exército forte. Por um tempo, ele participou da defesa da coroa de Harald Bluetooth e até garantiu uma vitória notável contra as forças de Otto. Com seu dever cumprido, Hakon se preparou para retornar à Noruega. Mas o imperador Otto II ainda não tinha terminado. Ele mais uma vez reuniu suas tropas, cruzou o fiord até Jutlândia e avançou profundamente pelo território dinamarquês. O rei Harald respondeu rapidamente, marchando com seu próprio exército para enfrentar a ameaça. Seguiu-se uma batalha feroz, na qual o imperador finalmente levou a melhor. Embora derrotado, Harald sobreviveu e, com a ajuda de mediadores, foi alcançada uma trégua, e os dois governantes concordaram em se encontrar. Lá, Harald renovou seu juramento de vassalagem ao imperador e prometeu levar o cristianismo tanto para seu próprio reino quanto para a Noruega. Assim, Harald Dente Azul se tornou o primeiro rei cristão da Dinamarca. Logo depois, ele convocou o conde Hakon e o obrigou a aceitar o batismo. O conde e seus homens foram batizados. O rei então confiou a eles sacerdotes e homens instruídos, ordenando que cuidasse também da conversão do povo norueguês. Com os negócios concluídos, os dois se separaram e Hakon voltou para o mar, onde aguardaria um vento favorável. Com o vento favorável,
o conde Hakon ordenou que todos os sacerdotes desembarcassem e voltassem à costa. Com eles fora, ele içou as velas rumo ao leste ao longo da costa de Skien, no sul da Suécia, saqueando a terra por onde passava. Hakon queria apagar a marca do batismo e fez logo um grande sacrifício de sangue para recuperar o favor dos antigos deuses. De pé, solenemente, ele aguardou um sinal de que Odin o olhava com aprovação e lhe concederia a vitória na guerra que estava por vir. 2 corvos logo apareceriam acima, circulando e grasnando alto. Para Hakon isso era um sinal sagrado. A oferenda havia sido aceita e a sorte agora o favoreceria na batalha. Com determinação, ele incendiou seus navios, liderou os guerreiros em terra e iniciou uma campanha implacável pelo território. O conde Ottar, líder de Gotland, no sul da Suécia, se opôs a ele. Uma batalha feroz se seguiu, mas Hakon saiu vitorioso. O conde Ottar morreu com muitos de seus homens. Após esse triunfo, Hakon varreu a Suécia deixando fogo e destruição por onde passava, até que finalmente cruzou para a Noruega. De lá, ele marchou para o norte por terra até Trøndelag, recuperando o trono de seus ancestrais. Uma balada foi escrita sobre o sacrifício de sangue de Hakon e seu triunfo subsequente em batalha. O guerreiro, caminhando sobre os mortos, pergunta aos deuses quais dias virão. 2 corvos voando do leste vêm grasnando para o banquete sangrento. O guerreiro sabe o que eles pressagiam, os dias em que o sangue de Gotlândia irá correr. Um banquete viking, ó Hakon, manteve. A terra varrida pela fúria viking, assolando terras distantes da costa, onde Foreinair era conhecido antes, deixando a costa fria e árida. Ele devastou Gautland de ponta a ponta, liderou muitos escudos vikings adornados de ouro sobre muitos campos pacíficos do interior. Corpos sobre corpos Odin encontrou empilhados em cada campo de batalha. Quanto mais, como se por poder de feitiçaria, cresce verde enriquecido pelo banho de sangue. Não é de se admirar que os deuses se deleitem em dar tanta sorte em cada luta aos homens de Hakon, pois ele restaura seus templos em nossas costas norueguesas. Segundo a história da Noruega, após as batalhas de Hakon na Suécia, ele viveu como soberano independente, embora por algum motivo tenha evitado assumir o título real, sendo um rei em tudo menos no nome. O conde Haakon desafiou abertamente seu senhor, o rei Harald Dente Azul, devastando a Vikan, uma região na Noruega sobre a qual Harald havia estabelecido controle firme, tratando-a efetivamente como uma extensão da Dinamarca. Em retaliação, Harald desencadeou sua própria fúria sobre a Noruega, e ambos os reinos mergulharam no caos. Porém, ao navegar para o sul com uma grande frota para enfrentar o rei dinamarquês, Hakon fez Harald vacilar. Dominado pelo medo, ele virou seus navios e fugiu, voltando para casa em desgraça. Era difícil esperar que Harald Dente Azul suportasse silenciosamente tal humilhação. Apesar da idade tê-lo enfraquecido, ele ainda tinha aliados poderosos. Os principais entre eles eram os famosos Jomsvikings, uma feroz irmandade de guerreiros mercenários que viviam unicamente para a batalha, sustentados pelo saque e pela glória. Determinado a punir seu vassalo rebelde, Haroldo procurou incitar os Jomsvikings à ação. O momento ocorreu durante um banquete fúnebre oferecido por conde Sigvald em homenagem ao pai falecido. O salão estava cheio de guerreiros, cerveja e hidromel fluíam livremente, e o ar era preenchido por risadas e histórias de coragem. Quando chegou o momento do brinde ritual a Brage, o deus da poesia e dos juramentos, o conde Sigvald se levantou, ergueu seu cálice e fez um voto solene. Dentro de 3 invernos, ou matarei o Hakon e o expulsarei de seu reino, ou perecerei na tentativa. Logo depois, seguiu-se a batalha de Iorungavor,
Os Jomsvikings, um temível grupo de guerreiros mercenários, avançaram lentamente pela costa norueguesa com 60 navios e cerca de 7 ou 8 mil homens, saqueando enquanto avançavam. Eles foram recebidos em Eurungavor pelo conde Hakon e seus filhos Erik, Sweyn, Sigurd e Erling, que comandavam uma frota muito maior de 180 navios, embora muitos fossem menores e menos equipados. Com um exército de mais de 10 mil homens, esse confronto foi um dos maiores já vistos no norte, com inúmeros heróis, grandes guerreiros e os próprios deuses influenciando o desfecho da batalha. Segundo a história da Noruega, foi assim que a batalha ocorreu. À medida que o inimigo se aproximava, Hakon organizou suas forças. Seu filho mais velho, Erik, à direita, seu segundo filho, Sweyn, à esquerda, e ele próprio no centro. O jovem Sweyn logo enfrentou o feroz Van Akersson, o melhor guerreiro da ordem dos Jomsvikings. Mas Erik veio em seu auxílio, forçando Van a recuar antes de correr para deter a linha contra Bu, o grande outro guerreiro renomado. A batalha ficou furiosa, o ar denso de flechas e lanças. Hakon, corajosamente de pé na proa do navio, teve a cota de malha rasgada pelo ataque. Então, diz a lenda, Hakon desapareceu da luta. Ele foi para a terra firme para sacrificar seu filho mais novo, Erling, aos deuses antigos. Após o sacrifício de sangue, o céu escureceu e uma tempestade de granizo violenta caiu, atingindo os rostos dos Jomsvikings e quase os cegando. Alguns até declararam que viram as donzelas de Odin, as valquírias, de pé na proa do navio de El Hakon, disparando flechas mortais. Apesar do caos, os Jomsvikings continuaram lutando, até que seu líder, El Sigvald, de repente se virou e fugiu. Proclamando que não havia se alistado para lutar contra feiticeiros pagãos, a fuga de Sigvald quebrou o moral dos Jomsvikings e muitos o seguiram na retirada. O poder de El Hakon agora estava tão firmemente estabelecido que ninguém ousava desafiar seu governo. A terra prosperou, as colheitas foram abundantes, os mares generosos, e o povo desfrutou de longos anos de paz e contentamento. Um poeta na corte de Hakon escreveu isto sobre seu governo: quem antes já ouviu falar de 16 condes subjugados por um só, quem já viu toda a terra da Noruega conquistada pela mão de um herói corajoso, por muito tempo será lembrado como Hakon governou com espada e escudo. Quando as histórias nos mastros vikings forem contadas, seu louvor ecoará em todas as bocas. No ano de 995, começaram a circular sussurros pela Noruega sobre um rei na Irlanda, dito ser de sangue norueguês. Esses rumores logo chegaram aos ouvidos do conde Hakon, que, preocupado com suas implicações, enviou um agente de confiança à Irlanda disfarçado de mercador. Sua missão era descobrir se esse homem era realmente Olaf Tryggvason, filho de Tryggve Olafsson, bisneto de Harald Cabelos Belos, e, portanto, um herdeiro legítimo ao trono norueguês. Se fosse o caso, Hakon instruiu seu homem a atraí-lo para a Noruega, onde o conde poderia colocá-lo sob seu controle. O espião logo fez amizade com Olaf e revelou o estado conturbado do governo de Hakon. Antes reverenciado, o conde caiu em profundo desagrado popular, principalmente por seu desejo desenfreado por mulheres. Ele frequentemente tomava as filhas de famílias nobres como concubinas, seu suposto direito como governante, mas logo as descartava após apenas 1 ou 2 semanas, deixando ressentimento por onde passava. Olaf, intrigado, navegou para a Noruega para avaliar a situação por si mesmo. Ele encontrou o povo desiludido, muitos expressando o desejo comum de ver um verdadeiro descendente de Harald Cabelos Belos recuperar o trono, mas todos diziam: não conhecemos ninguém adequado para tal tarefa, especialmente quando todos os esforços contra o conde Hakon fracassaram. No entanto, a chegada de Olaf deu coragem aos descontentes. A rebelião logo irrompeu,
e a terra se encheu de esperança de que um novo rei pudesse surgir. Avisado sobre a revolta, Hakon fugiu com um pequeno grupo de servos e escravos, entre eles um homem chamado Kark. Eles escaparam de barco para um fiord próximo e buscaram refúgio em uma fazenda isolada. Lá, Hakon se escondeu em um buraco dentro de um chiqueiro, confiando em Kark para protegê-lo, mas Olaf e seus homens não estavam muito atrás. Embora não tenham encontrado nenhum sinal de Hakon, Olaf ficou diante do povo reunido e declarou que recompensaria generosamente quem lhe entregasse a cabeça de Hakon. Kark, ouvindo isso das sombras, foi tomado pelo medo e pela ambição. Naquela noite, enquanto Hakon dormia, Kark cravou uma lâmina em sua garganta e decepou sua cabeça. Ele levou a cabeça para Olaf, esperando elogios e recompensa. Em vez disso, Olaf condenou a traição do autor e mandou enforcar Kark pelo assassinato de seu próprio senhor. Assim terminou a vida de Hakon, o poderoso, outrora o homem mais poderoso da Noruega, derrubado não pela batalha, mas pela traição. Em uma época em que a fé antiga sumia e a crença nos deuses já não influenciava a nobreza, o conde Hakon seguia um pagão devoto e firme. Ainda assim, a velha fé mantinha seguidores tão fervorosos que a ascensão do cristianismo foi lenta e muitas vezes sangrenta. No entanto, certos atos, como o sacrifício do próprio filho, chocavam até mesmo os seguidores mais devotos dos Aesir. Embora esses rituais possam ter sido de um passado distante, no século X. Para muitos eram relíquias monstruosas de uma era sombria. É difícil dizer o quanto o fanatismo religioso de Hakon contribuiu para sua queda. O sacrifício de seu filho Erling durante a batalha contra os vikings Oms era amplamente acreditado, mas não foi a causa principal da rebelião que encerrou seu reinado. Sua verdadeira ruína estava nos vícios que corroeram a popularidade que ele um dia desfrutou, falhas que transcendiam os limites religiosos. Hakon foi o último defensor do paganismo no trono da Noruega. Ele era um homem de dons formidáveis, corajoso, calculista e um líder magistral na guerra. Em seus primeiros anos, ele conquistou admiração por sua generosidade e bom senso. Porém, o poder que ele obteve com astúcia e força acabou com o tempo desequilibrando-o. A dignidade que ele antes carregava com honra transformou-se em arrogância. Moralmente, Hakon era um verdadeiro produto do antigo mundo nórdico, um mundo moldado por conflitos constantes. Em uma sociedade tão dura e desconfiada, a honestidade era reservada aos aliados, enquanto o engano e a traição eram considerados armas justas contra os inimigos. No entanto, Hakon, ao não conseguir distinguir entre amigo e inimigo, traiu ambos. Ele ascendeu por meio da traição, matando Harald Dourado e manipulando o rei Harald de Dente Azul, e pela traição ele caiu, assassinado pelo próprio escravo. Com a morte de Hakon, o paganismo foi em grande parte esquecido na Noruega, e Olaf Tryggvason, o novo rei da Noruega, passou a defender o cristianismo, sendo descrito como um fanático. Ele usou conversões forçadas por meio de exílio, tomada de reféns, mutilação, tortura e morte para aqueles que se recusavam, além de destruir muitos templos pagãos. O paganismo nunca mais retornaria à Noruega, e o cristianismo logo se tornaria a religião dominante, fazendo de Hakon o último defensor nórdico do paganismo e o último governante da Noruega, que permaneceu fiel aos deuses antigos. O poema final de Hakon, escrito na Heimskringla, diz: "Na terra da Noruega nunca se conheceu um conde mais bravo do que o valente Hakon. No mar, sob a luz clara da lua, nenhum homem mais corajoso buscou lutar. 9 reis para o vasto domínio de Odin foram enviados pela mão direita de Hakon, mortos. Tão bem os corvos foram alimentados, tão bem os lobos se fartaram de mortos. Aqui começa a história de Styrbjörn, o forte filho da linhagem real da Suécia.
Nos dias em que os reis do norte governavam pela espada, havia um menino chamado Bjorn, desde o berço. Ele era feroz e selvagem, não encontrava alegria na paz nem na paciência, mas sim na violência. À medida que crescia, sua fúria também aumentava, e os homens o chamaram de Sturbjorn, pois ele não era apenas Bjorn, mas um urso movido pela força selvagem e indomável. O nome Stur não foi um presente, mas uma marca de desgraça, pois ele não se curvaria a nenhuma lei, nem mesmo aos seus próprios parentes. Então ele foi expulso da terra onde nasceu, banido pelo rei e seu conselho. Mas Sturbjorn não ficou triste. Ele pegou seus navios longos e foi ser um viking. Ele navegou para longe, e ousados foram seus feitos, mas nenhum mais grandioso do que este. Ele chegou à fortaleza dos vikings Jans, o mais feroz dos bandos de guerreiros, cujo nome era temido em todos os salões, da Islândia até a terra dos Rus. Mas Sturbjorn ficou diante deles não como um suplicante, mas como um conquistador. Ele os atingiu como ferro em escudo, e ao fim do confronto, curvaram-se não por desprezo, mas por fidelidade. Assim ele conquistou os Jomsvikings no auge de sua fama e os prendeu à sua vontade. De acordo com algumas sagas, Sturbjorn também capturou o rei dinamarquês Harald Dente Azul e o manteve sob sua subjugação, refletindo ainda mais seu poderio militar. Seu nome ecoaria por todo o norte, todos temendo o príncipe sueco. Esta é a história do príncipe Berserker exilado da Suécia. Esta é a história de Sturbjorn, o Forte. A principal fonte que relata seus feitos é o conto de Sturbjorn, o campeão sueco, preservado no Flateyjarbók, um grande manuscrito islandês compilado no século XIV, cerca de 400 anos após a época de Sturbjorn. Ainda assim, seu nome ecoa em outras sagas também, como a Crônica dos Reis da Noruega, Os Feitos dos Dinamarqueses, a saga Knitlinga e muitas outras. O aparecimento de Sturbjorn em várias fontes independentes dá peso à crença de que ele não era apenas uma figura lendária, mas um homem real, cuja vida se gravou na história do Norte. Segundo a saga do rei Hedrick, o Sábio, Sturbjorn descendia de um dos maiores heróis da era viking, o rei Ragnar Lothbrok. A saga narra como os descendentes de Ragnar dominaram o reino da Suécia. Após a morte do rei Harald Dente de Guerra, seu filho Aistani, o Maligno, assumiu o trono da Suécia, governando até ser morto pelos filhos de Ragnar, como contado em sua saga. Após sua morte, os filhos de Ragnar reivindicaram o reino da Suécia. Com a própria morte de Ragnar, seus filhos dividiram o legado de conquistas. Bjorn Braço de Ferro ficou com a Suécia, Sigurd Olho de Serpente governou a Dinamarca, Vitsuk ficou com as terras ao leste e Ivar, o Desossado, tomou a Inglaterra. Assim, os descendentes de Bjorn Braço de Ferro vieram a herdar o trono sueco, estabelecendo o que ficou conhecido como a Casa de Munzo, também chamada de Casa de Bjorn Braço de Ferro ou a Velha Dinastia. Nas sagas nórdicas, Ragnar, o pai de Bjorn, é dito como descendente do deus Odin, retratando-o como um herói semimítico dotado dos traços divinos do pai de todos: sabedoria, coragem e força em batalha. Como descendente direto de Ragnar, Sturbjorn também era considerado portador do legado de Odin, manifestado em sua força formidável e fúria feroz e incontrolável. Seja visto como uma bênção divina ou uma maldição, essas qualidades o marcavam como alguém extraordinário. Como tataraneto de Bjorn Ironside, Sturbjorn possuía uma reivindicação legítima ao trono da Suécia. Ele nasceu por volta do ano 950 e era filho do rei Olof Bjornsson, que governou o reino da Suécia ao lado de seu irmão, que mais tarde ficaria conhecido como Erik, o Vitorioso. Mas o destino foi rápido e impiedoso. O pai de Sturbjorn morreu quando ele ainda era um menino,
Então o trono passou para Eric, o correi de Olof. Quando Styrbjörn completou 12 anos, ele se apresentou diante de seu tio e reivindicou seu direito de nascimento, um lugar ao seu lado no trono, como era seu devido. Mas o rei Eric recusou, pedindo que esperasse até fazer 16 anos. O príncipe, já orgulhoso e de espírito feroz, foi amargamente negado. Nesses anos, o fogo no coração de Styrbjörn se intensificou. Um dia, após uma discussão, um cortesão o atingiu no nariz com um chifre de beber. Styrbjörn, em um acesso de fúria, respondeu com aço e matou o homem. O ato não passou despercebido nem foi esquecido. Surgiram sussurros nos salões e o reino ficou cauteloso. Quando Styrbjörn atingiu a maioridade, o Ting, a antiga Assembleia de Homens Livres e Chefes, se reuniu para decidir seu destino. Eles o consideraram indigno da coroa, não por falta de nascimento, mas pela tempestade dentro dele, sua raiva, sua violência e sua natureza desafiadora. Os fazendeiros livres falaram contra ele, temendo o caos que ele poderia causar se recebesse poder. O rei Eric, não conseguindo mais conter seu sobrinho, decidiu deixá-lo ir, mas não o mandou embora de mãos vazias. Ele deu ao garoto 60 navios fortes e abastecidos, como quem diz, conquiste o mundo se puder. E assim Styrbjörn reuniu seus homens e, com sua irmã Gairid ao seu lado, partiu para o exílio, um príncipe sem coroa, um guerreiro sem lar. Foi então que Eric lhe deu um novo nome, não mais apenas Bjorn, mas Styrbjörn, devido ao seu temperamento indomável e briguento, e com o tempo seu nome de nascimento foi praticamente esquecido. Embora Styrbjörn carregasse o sangue de reis e deuses, a Suécia lhe virou as costas. Os grandes senhores de Uppsala temiam seu fogo, e seus próprios parentes, ao verem a desgraça que brilhava em seus olhos, o expulsaram. Assim foi o príncipe expulso de sua terra natal, sem um trono, sem uma terra, mas nunca sem um propósito. Mas o destino, como dizem os velhos batedores, favorece os audazes. Nos anos de seu exílio, Styrbjörn tornou-se um flagelo sobre o mar Báltico. Com uma frota de drácares e uma hoste de guerreiros endurecidos, ele desceu como uma tempestade sobre as terras costeiras, saqueando sem piedade. Cidades foram queimadas, fortalezas caíram, e seu nome passou a ser temido. Nenhum porto estava seguro de suas velas. Nenhuma parede de escudos resistia por muito tempo à fúria de sua espada. Aos 20 anos, ousado além da conta, Styrbjörn mirou uma lenda, os Jomsvikings. Eles não eram saqueadores comuns, mas uma irmandade de guerreiros mercenários de elite, unidos por um código de ferro, temidos em todo o mundo do norte. Embora o tempo tenha engolido os detalhes, conta-se que Styrbjörn declarou guerra contra os Jomsvikings. Ele desafiou o poder deles e quebrou o orgulho deles. De acordo com a lenda de Styrbjörn, o campeão sueco, ele tomou Jomsborg de seu lendário fundador Palnatoke e assumiu o comando dos Jomsvikings ele mesmo. Jamais a ordem deles se curvara a outro. O fato de que eles fizeram isso é um reflexo não apenas da habilidade de Styrbjörn na guerra, mas também da força irresistível de sua vontade. Ele se tornou o líder deles e, ao fazer isso, gravou seu nome no coração da lenda do norte. A Gesta Denorum, ou Feitos dos Daneses, traz outra versão dos fatos. Nessa versão, Styrbjörn veio humildemente diante do rei Harald Dente Azul da Dinamarca, trazendo consigo sua irmã Geirid. Buscando uma aliança, ele pediu a ajuda de Harald em sua missão para recuperar o trono sueco. Harald, movido pela ousadia e sangue real de Styrbjörn, aceitou sua oferta e tomou sua irmã Geirid como esposa. Ela posteriormente se tornou a rainha consorte da Dinamarca. Harald e Styrbjörn seguiram juntos para o leste.
Harald conquistou as terras eslavas e tomou a fortaleza de Jolin, que se acredita ser a mesma que Jomsborg, e a presenteou a Styrbjorn, colocando-o no comando com uma força poderosa. A partir dali, Styrbjorn e seus Jomsvikings dominaram os mares. Tão grande era a força deles que diziam trazer à Dinamarca mais poder do que qualquer exército em terra. Ainda assim, o coração de Styrbjorn ardia de desejo por vingança, pela coroa de seus pais, pela Suécia. Ele se voltou mais uma vez para o rei Harald, implorando por ajuda em uma campanha final para tomar o trono. Harald concordou e navegou até Halland, no sul da Suécia. Mas logo chegou a notícia até ele. O imperador Otto da Alemanha havia marchado sobre a Jutlândia. Dividido entre a lealdade e a necessidade, Haroldo voltou para defender sua terra natal. Quando a ameaça foi repelida, Styrbjorn, impaciente e inflexível, já havia partido sozinho para a Suécia. Na saga Knitlinga, ele trava guerra no leste antes de chegar à Dinamarca e captura o rei Harald Dente Azul pessoalmente após uma batalha. Daquele cativeiro surgiu uma aliança. Harald lhe deu sua filha Tura como esposa e se uniu a Styrbjorn em sangue e propósito. Um poema sobre Styrbjorn narra seus feitos. Os jutos se recusaram a pagar tributo por navios diante das feras de Styrbjorn. Agora o senhor da Dinamarca, Harald, juntou-se ao grupo de guerreiros. Ele vive oprimido pelo destino, privado de terras e de seu povo. Assim, através do fogo e do ferro, da astúcia e da conquista, Styrbjorn ascendeu do exílio para comandar os guerreiros mais temidos do norte. E com o poder dos Jomsvikings ao seu lado, voltou seu olhar mais uma vez para a terra de seu nascimento. Styrbjorn partiu para a Suécia à frente de um exército formidável, seus leais guerreiros suecos a bordo de 200 navios longos, acompanhados pelos temidos Jomsvikings e pelos recém-conquistados aliados dinamarqueses. Quando a notícia chegou ao rei Erik da Suécia de que essa grande frota havia entrado no lago Malarim, ele rapidamente reuniu seu exército em Uppsala, um dos locais mais antigos e sagrados da Escandinávia. Ao chegar, Styrbjorn viu as águas intransitáveis. Indiferente, ele jurou nunca deixar a Suécia. Ele conquistaria a coroa ou cairia tentando. Para conquistar seus homens, ele mandou incendiar os navios como prova de seu voto. O caminho deles estava claro: vitória ou morte. O exército avançou em direção a Uppsala. Quando os suecos tentaram bloquear o avanço deles na floresta, Styrbjorn ameaçou incendiar o bosque. Diante da ordem assustadora, os defensores cederam e permitiram a passagem das forças sem oposição. Preparando-se para a batalha nas planícies de Fidesvellir, o rei Erik elaborou um estratagema astuto. Ele ordenou que o gado fosse amarrado junto e armado com lanças e lâminas presas a eles. Depois conduziu os animais enlouquecidos em direção às fileiras dos Jomsvikings. O caos surgiu, mas Styrbjorn, chefe de guerra habilidoso, rapidamente restaurou a ordem entre suas fileiras. A batalha continuou feroz daquele dia até o seguinte, e nenhum dos lados reivindicou a vitória. De acordo com as sagas, na noite após a batalha, Styrbjorn fez um sacrifício a Thor, buscando o favor do deus do trovão. No entanto, um estranho de barba ruiva apareceu em seu acampamento, recitando um verso escáldico que repreendia o príncipe por perturbá-lo e previa sua desgraça. Enquanto isso, o rei Erik fez sua própria oferenda no templo de Odin, prometendo-se ao pai de todos após 10 anos em troca da vitória. Naquela noite, um homem alto e encapuzado apareceu para Erik e lhe deu um junco, instruindo-o a lançá-lo sobre seus inimigos, proclamando: "Que Odin fique com todos vocês." Ao amanhecer, Erik obedeceu. Quando o junco voou, transformou-se em uma lança no ar,
sobrevoando o exército de Styrbjörn, que foi instantaneamente cegado. Então, da encosta, uma avalanche desceu trovejando, soterrando os Jomsvikings e Styrbjörn sob seu peso. Rei Harald e os dinamarqueses fugiram para seus navios. Enquanto partiam, uma única lança foi vista voando alto acima de todos, um presságio ou intervenção divina. Assim pereceu o príncipe Berserker, outrora considerado favorecido pelos deuses. Incontáveis guerreiros caíram ao seu lado e os lendários Jomsvikings sofreram perdas graves. Consequentemente, Érico ganhou o nome de Érico, o Vitorioso, e seu filho herdaria o trono da Suécia. Enquanto isso, o nome de Sturmbjorn gradualmente se perdeu nas sombras da história. Se ele foi realmente abandonado pelos antigos deuses nórdicos, ou simplesmente caiu no caos da batalha, os feitos de Styrbjörn, unindo os formidáveis Jomsvikings, reunindo os dinamarqueses e desafiando o rei Haroldo Dente Azul, foram dignos de lenda. Seu próprio nome, Sturpjorn, o Forte, refletia a força de seu caráter. Um único epíteto mal podia capturar a magnitude desse homem, pois Stur foi acrescentado ao seu nome, referindo-se à sua natureza berserker e fúria incontrolável, e, é claro, o Forte, devido à sua estatura imponente e imensa força em batalha. No século XVIII, o historiador dinamarquês Jacob Langebæk propôs que Styrbjörn e Tura eram os pais de Thorkel Sprakeleg. Thorkel, por sua vez, foi o pai de Ulf, o conde, e de Gita Thorkelsdottir. Gaete se casaria com Godwin, o conde de Wessex, e se tornaria mãe de Harold Godwinson, o último rei anglo-saxão da Inglaterra. Se a teoria de Langebæk estiver correta, Styrbjörn seria o bisavô do rei Harald através de Gaete. Enquanto isso, pela linha masculina, o legado de Styrbjörn continuou em Ulf, o conde cujo filho Svein Ulfsson ascendeu ao trono dinamarquês como rei Svein II. Assim, se essa linhagem for verdadeira, o sangue de Styrbjörn, o Forte, correu tanto pela realeza inglesa quanto pela dinamarquesa, com seus descendentes ascendendo aos tronos de dois grandes reinos. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos. Agradecimento especial ao John Sites. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e até a próxima semana no Perfis Históricos.